Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, mais uma vez, para chamar atenção, para dar ênfase a algo que eu tenho dito muitas vezes aqui no nosso portal, que está se confirmando, que a fila está andando. E o que significa isso? Bom, há mais de 400 dias, quando eu fazia aqui no nosso portal uma contagem regressiva, dizendo que ao final do processo eleitoral essa gente iria para o lixo da história, isso está se confirmando. E que muitas pessoas iriam para a cadeia, sobretudo a figura do ex-presidente da República também. Muitas pessoas achavam que isso era uma força de expressão, mas não era não, nunca foi. Sempre foi análise do que estavam fazendo alguns personagens, como é a lei em nosso país, a Constituição no nosso país, como funcionam ou deveriam funcionar as instituições e as estruturas de poder. Isso tudo teria um final, e o final seria muito ruim para essas pessoas todas. Gente, uma coisa é alguém estar fazendo mal a uma nação dentro do poder. Outra coisa é essa pessoa tentar fazer mal à nação fora do poder. São situações muito diferentes. O que estão passando agora, essas figuras que fizeram mal no poder e que não entenderam ainda que não tem mais esse poder, o fim que está sendo desenhado para todas elas é muito complicado. Não é por outra razão que hoje mais cedo eu comentei com vocês que o Brasil está às voltas de termos aqui uma espécie de novo tribunal de Nuremberg. O que significa isso? Bom, vou conversar com vocês das repercussões, dos pesadelos que o bolsonarismo vai ter, o que pode acontecer com o ex-presidente da República na iminência da sua prisão, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecer, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe, dê o seu joinha, participe aqui das nossas atividades, vote no nosso portal para a premiação do IBEST, que eu vou deixar o link no nosso primeiro comentário, aqui também na parte de descrição do nosso vídeo. Enfim, vamos cada vez mais ajudar a jogar luzes sobre os acontecimentos do nosso país, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu fiz uma referência aqui ao nosso movimento, né? Em 1789, de Tiradentes, a Conjuração Mineira, que muitos chamam de Inconfidência Mineira, que tentou libertar o nosso país do jugo de forças poderosas, né, forças econômicas, forças políticas, e não conseguiu. Mas a chama permaneceu acesa ao longo da história do nosso país por tanto tempo. E hoje ela continua ainda, né, acesa em pessoas como eu, você, outras que a gente conhece também, que estão lutando para que a gente consiga dar passos à frente nesse processo civilizatório. Às vezes é muito difícil, mas estamos conseguindo. E agora nós temos uma oportunidade muito importante para colocar mais situações nos seus devidos lugares e muita gente na cadeia. Quando o Lula ganhou as eleições e nós tivemos o 8 de janeiro, eu fui favorável ali de se instaurar de fato uma apuração visceral ali, inclusive dentro do parlamento brasileiro, porque eu sabia, e você também sabia, quem estava por trás dessa história toda. Gente, vamos fazer aqui um salto muito grande e vamos jogar aqui os personagens de hoje como se eles estivessem no período da Segunda Guerra Mundial. Vamos imaginar que o principal líder alemão do bigodinho lá, que ele não tivesse desaparecido, não tivesse morrido e fosse chamado para depor lá no tribunal qualquer. Como Bolsonaro será chamado algumas vezes para depor em algumas instâncias aqui no nosso país. Ele poderia dizer que, olha, eu não tenho nada com isso, foram manifestações espontâneas, eu não tenho nada a ver com gente que fez baderna, que matou as outras, eu nunca preguei isso, não tem foto minha, não tem nenhum ofício, enfim. Se todos os responsáveis ali, apanhados, dissessem o contrário, o que diria essa figura? O que a história diria, né, em relação a uma figura que estivesse naquela situação? Isso quer dizer que Bolsonaro hoje tem alguma chance de dizer que não tem nada a ver com essa história? Não. Ele está absolutamente encalacrado. Quanto mais ele falar, mais ele vai se complicar. Para ele, a única solução que restaria, né, foi aquela que restou para aqueles que foram apanhados na Segunda Guerra Mundial, que optaram em não serem julgados, né? Eles deram cabo à sua própria vida. Não acredito que isso esteja na especulação do ex-presidente da República. Está muito mais próximo de uma fuga. Naquela época, lá o bigodinho não tinha muito para onde fugir, né? Ele seria apanhado, ele seria caçado. Agora,
Isso pode estar no imaginário de sua excelência, já que ele usa tantas expressões macabras, expressões ruins, expressões que dizem respeito às coisas mais tenebrosas da história do nosso planeta, né? Pois bem, então temos essa situação. Fato é que o presidente Lula, por uma questão de filosofia, né, não querer criar tumultos, criar antagonismos, mostrar que estava querendo vingança, ele não queria que tivéssemos essa CPI vitaminada. Eu acho um erro, sempre disse isso aqui no nosso portal, porque uma coisa é vingança, né? É uma coisa pessoal, uma coisa passional. Outra coisa é justiça, é ter um encontro com a história, é mandar para a cadeia quem fez crimes, quem praticou crimes contra a nação. São situações diferentes. Bom, Lula não quis isso no começo, mas a história é caprichosa e precipitou agora as situações numa outra direção. E agora nós vamos ter, então, uma CPI do dia 8. E aí o que acontece? Aqueles deputados, aqueles que estavam insuflando para que tivéssemos uma CPI do dia 8 de janeiro, achando que uma CPI é um ambiente de rede social, que você pode fazer um monte de presepada, você pode xingar, você pode colocar peruca, você pode fazer brincadeiras, você pode dar gritinhos, fazer ameaças, insinuações, que não acontece nada, o ambiente é completamente diferente. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma espécie de um processo que é regulado pelo Código de Processo Penal Brasileiro. Todas as CPIs no Brasil se utilizam do mesmo Código de Processo Penal que o delegado de Polícia Federal utiliza e que o delegado de Polícia Civil utiliza para a investigação de determinados crimes ou acontecimento de alguns crimes. Então, o regramento está formado ali. Qual é o maior problema hoje dessas pessoas que achavam que iam fazer uma farofa? Na verdade, eles disseram que queriam uma CPI, mas no fundo eles não estavam querendo muito, só que agora a lei eclodiu. A questão, gente, é que uma comissão parlamentar mista de inquérito é composta com uma paridade, né, de parlamentares, ou seja, 15 senadores e 15 deputados federais. E a composição dessas CPIs, ou CPMIs, obedece à composição das bancadas dentro do Congresso Nacional. Então, para exemplificar melhor, né, como são 15 deputados numa CPMI, deputados federais, o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, que teve aproximadamente 20% dos parlamentares eleitos no nosso país, quase 100 parlamentares ou 100 parlamentares, então ele teria direito a 20% desses 15 senadores ou deputados, né? Isso faz com que eles tenham direito a 3 senadores nessa CPMI e 3 deputados federais. Gente, é muito pouco para eles fazerem a palhaçada, a algazarra que eles imaginavam que iriam fazer. E aí surgem situações absolutamente incríveis no meio dessa história. Como o PL, o partido de Bolsonaro, só pode indicar 3 deputados federais, eles indicaram o deputado Ramagem, que tem alguma experiência, né, por ser delegado de polícia federal, né? Indicaram lá um outro deputado que eu nem me lembro o nome, e agora estão indicando o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, e o argumento foi para representar a família. Gente, então, numa investigação, uma CPI, você vai ter um deputado que vai representar a família. Eles estão pensando que isso é reunião de gangster, né? Como a gente via nos filmes de Al Capone, né, que eles tinham aquelas reuniões de gangster, e cada membro ali representava uma família. Então ele acha que vai representar os interesses da família e vai salvar a família da verdade. Ele vai ser escorraçado, vai perder completamente a compostura, eu não tenho a menor dúvida, e vai acabar caçado no final da história, porque ele vai escutar tanta coisa, tanta verdade em relação ao pai dele, que vai ser difícil. E do ponto de vista dos deputados e dos senadores que vão participar dessa CPMI, a maior parte participou da CPMI da pandemia, e que vão trazer também para esse dia 8 de janeiro muitos crimes que já começaram a ser gestados lá atrás e que foram abafados pelo senhor Augusto Aras e que agora não serão mais. Gente, a CPMI terá 90 dias para concluir os trabalhos, podem ser prorrogados por mais 90. Isso vai fazer com que a conclusão, no final do inquérito, todas as informações sejam remetidas ao Procurador-Geral da República, que não será mais o senhor Augusto Aras, será um outro Procurador-Geral da República, indicado por quem?
por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todas as acusações criminais, tudo que surgir ali, todos os desvendamentos de malfeitos de crimes, vão ser registrados pelo presidente da CPMI e pelo relator da CPMI. Está se dando uma discussão hoje se o André, tinha me esquecido, era o André, aquele que fez o deputado, né? André Fernandes, que se notabilizou por ter feito depilação nas partes íntimas e ter colocado isso aí na internet, ter feito propaganda disso. Pois bem, ele é um dos principais investigados. Então, como é que uma pessoa investigada vai comandar uma CPI onde ele é o interessado? Então, está se tendo uma discussão sobre isso aí. O Nicolas Ferreira, que é o garotinho da internet do PL, né, que virou deputado federal, ele estava querendo um palco, né, para fazer palhaçadas ali. Mas o ambiente não é de fazer palhaçada, o ambiente é de mostrar a verdade. É como se nós estivéssemos no tribunal de Nuremberg, alguém querendo fazer palhaçada para distrair as pessoas de uma maneira geral. Não iria funcionar. O que irá funcionar são as imagens que vão ser mostradas, os depoimentos, as pessoas que estão já no corredor da cadeia para serem responsabilizadas e que vão dizer por que é que cometeram os crimes, quem foi o seu principal inspirador. Isso tudo vai incriminar o Bolsonaro. Cada situação vai incriminar o Bolsonaro, todo mundo sabe disso. E não tem como ele escapar dessa história. Então eu estou dizendo isso para vocês, gente, porque sempre houve uma descrença, acho que não vai acontecer isso, o Bolsonaro não vai para a cadeia. Gente, a fila está andando. As peças de xadrez estão sendo jogadas. No final da história, quando alguém está perdendo no tabuleiro, só resta ele derrubar a peça, né? Derruba o rei e levanta e vai embora. Ou quando alguém está apanhando muito numa luta de boxe, o treinador joga a toalha. Só que essa época já passou, não dá nem para derrubar o rei e nem para jogar mais a toalha. Então, no final da história, nós teremos ali o competidor nocauteado ou um competidor humilhado ali de ter perdido de uma forma absolutamente desorientadora, né? Desmoralizadora dessas figuras todas. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você estava com receio da CPMI, pode mudar o seu foco, porque nós vamos ter aí deputado caçado no final da história, deputado indo para a cadeia, financiador que não apareceu entrando em cana, e muita gente que achou que ia fazer galhofa entrando em cana também, e tudo isso somando cada vez mais dados para que o bigodinho atual da nossa história também vá parar na cadeia. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!